Olá, olá, minhas senhoras, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vou esperar um pouquinho, como sempre, mas é pouquinho mesmo, tá? Só pra ver se entra alguém, mas será gravado da mesma forma, ficará por aqui, tá? Ui, beleza. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre quarta camada. Como vocês sabem, é uma pincelada. Dentro do Fases eu fiz um módulo só de camadas, tá? Então tá bem interessante esse módulo dentro do Fases. Aqui eu vou trazer uma breve explicação sobre a quarta camada, tá? Então eu vou esperar um pouquinho para daí a gente começar a falar disso. Vou tomar uma água. Que água boa. E aí, vocês estão animadas com o fim de ano? Já dezembro, né? Nossa, passou tão rápido. Pelo menos eu achei que deu uma voada bem quase assustadora. Então vamos lá, sem mais delongas, porque estou com o tempo corridinho aqui, tá? Então, vamos falar sobre a quarta camada. Por que que a gente vai falar sobre a quarta camada? Porque a maioria de nós está preso, já falei disso em outras lives, está preso, é prisioneiro da paixão, é prisioneiro da quarta camada, tá? E a grande maioria mesmo, tá, gente? Então, assim, sei lá, vamos chutar aí uns 90% das pessoas, por aí. O problema em si não é estar na quarta camada, porque todos nós vamos passar pela quarta camada, é natural. Porém, é natural quando nós somos crianças. Essa camada é natural da infância, não é natural do mundo adulto, tá? Por isso que acaba acontecendo um monte de problema, um monte de conflito, porque não é natural da vida adulta. Então, assim, primeiro de tudo, o que é esse raio dessas camadas da personalidade, tá? Então, essa teoria, que é uma ferramenta excelente para o amadurecimento, quando eu comecei a estudar ela foi muito confuso para mim, assim, foi muita informação, sabe? Mas depois eu comecei a ver algumas pessoas colocando de formas mais práticas, tal, até que eu peguei o meu jeitinho de entender e aí tudo foi fluindo, tá? Então, a teoria das 12 camadas, ela foi feita pelo professor Olavo de Carvalho, tá? Ele sintetizou várias coisas de vários estudiosos, tá? Então, desde Aristóteles, ele pegou algumas coisas de Freud também, ele pegou algumas coisas de vários estudiosos e pegou o que era de bom de cada estudioso, de cada pesquisa, de cada artigo, de cada literatura. Ele foi pegando tudo de bom de cada um e sintetizou nessas 12 camadas. Então essas 12 camadas, elas servem de orientação, elas nos direcionam para a vida da melhor maneira possível, tá? Então ela é sim um geralzão? Sim, para saber certinho o que é da vida de cada um, precisaria entender a vida de cada um. Mas esse geralzão que ela dá, ela abrange muita coisa e ela abrange muita gente. E ela tem esse poder de dar direcionamento para qualquer pessoa, de você saber em que camada você está e o que você precisa fazer para ir para outra camada, para ir desatolando, tá? Então cada fase pede um comportamento. Cada fase tem uma camada correta, porém nós não estamos na camada correta que nós deveríamos estar. Nós, como adultos, deveríamos estar pelo menos na sexta, tá? E a maioria das pessoas estão enterradas na quarta. E isso é um problemão para nós, tá? Então, as camadas, ela é basicamente formada por... Cada camada tem uma motivação, certo? Então, cada camada tem uma pretensão de ser. E cada camada também tem um sofrimento atrelado a ele. Então, a gente pode ver que a maturidade humana, ela está atrelada ao sofrimento também, ok? Então, aquilo pelo qual eu sofro demonstra em que camada da maturidade eu estou.
para onde eu estou inclinada, para onde eu estou direcionada, certo? E como eu falei, praticamente está todo mundo preso na quarta camada, e a quarta camada é a camada do afeto. Vontade de ser amado, de ter a validação, para ter um preenchimento afetivo, tá? Então é essa vontade de ser amado. Eu queria ser mais amado, mas como eu não sou amado o suficiente como eu gostaria, eu sofro, tá? Essa camada, gente, é a camada da minha filha, de 6, vai fazer 7 anos. É a camada da Clarinha, certo? Então é a época que eles começam, a quarta camada, eles começam a ter noção de que pode ser feliz, que pode ser triste, que pode ser amado, mas ainda eles não sabem muito bem o que é o amor. Então, por exemplo, quando eu nego algo para minha filha, ela queria brincar hoje com o vizinho, com o Heitor, e eu neguei, ela ficou extremamente triste, sabe? É como se eu não amasse ela. Mas ela é uma criança, ela está na camada certa, ela está aprendendo ainda o que é afeto, né? E isso não é normal por adulto. E é só você olhar para o lado, olha como os adultos estão se comportando. É a mesma coisa, eu não posso isso, eu bato meu pé, falo que ninguém me ama, que as pessoas não me reconhecem, que as pessoas não me valorizam, que isso e assado. É a mesmíssima coisa, tá? Então a quarta camada carrega essa autorreferência. O umbigo das pessoas da quarta camada é deste tamanho. Elas são autorreferentes para tudo. É um saco conviver com uma pessoa, quarta camada. Agora você imagina trabalhar junto, você imagina namorar, casar com uma pessoa assim, que tudo é ela, tudo é o umbigo dela. Ah, você tem que me amar. Ah, e você vai me amar? Não, eu tenho que ser amada primeiro. Se eu não for primeiro, não. Ah, vocês têm que me reconhecer. Ah, vocês têm que me validar. Ah, isso e assado. Quem manja de camadas e trabalha com RH, fica muito fácil olhar quem é a quarta camada e não contratar quartas camadas, sabe? Porque só vai dar problema. Só vai ser vitimização, mimimi, fofoca, porque é disso que a quarta camada é feita, sabe? Então, ser autorreferente é um sintoma da quarta camada, tá? E é a prisão da quarta camada, essa autorreferência demasiada. Então, quando a gente cresce, a gente não foi amado o suficiente, por exemplo, como gostaríamos na infância, e a gente acaba arrastando tudo isso para a vida adulta, tá? A gente traz esse rombo afetivo desse tamanho para a vida adulta. E é aí que começa a degringolar absolutamente tudo, né? O sujeito que está na quarta camada, ele precisa de muito afeto, sabe? É uma carência latente que tem e que impede esse sujeito de agir sozinho no mundo, certo? E porque ele é fraco. Os quartas camadas, eles têm uma personalidade muito fraca. Por mais que eles gerem polêmicas, por mais que façam um poperô-popetém, eles são extremamente fracos, eles são extremamente inseguros. Então, muitas pessoas que botam a banca e falam que comigo não, nananã, é quarta camada, porque está vivenciando uma insegurança, precisa se autoafirmar o tempo todo. Quem é seguro não fica, gente. Oi, tudo bem? Eu sou muito segura. Eu sou maravilhosa. Vocês não acham? Quem é seguro não precisa fazer isso. De forma alguma. Quem é inseguro que precisa estar se autoafirmando de várias formas todo o tempo. Ok? Então, a motivação do quarta camada não é ser útil. Por isso que a gente fala, seja útil. Não enche o saco. O Ítalo fala, né? Seja útil, não, seja forte, seja útil, não enche o saco. É basicamente por isso. Porque na quarta camada a motivação não é ser útil. É receber, ganhar afeto, é ser validado, tá? O foco sempre está no eu. É egocêntrico para um caramba. Certo? Então, nossa, olha como fulano tá doente. Ai, mas eu tô mais doente.
Olha como fulano conseguiu isso. Ah, mas eu sou mais isso. É sempre assim. A pessoa, ela coloca o umbigo dela desse tamanho em cima de tudo. Ela passa a não respeitar mais as outras pessoas porque ela é sempre o ponto de partida de tudo, certo? E é sempre a vítima de absolutamente tudo por conta da autorreferência. Tá bom? Então, um dos maiores medos das pessoas que estão na quarta camada é não serem amados, ok? Só que, como eu falei, esse estágio ele é infantil para caramba, pois essa demanda sentimental ela é inviável. Ela é inviável numa vida adulta normal. Não tem como as pessoas estarem vivendo para você, vivendo para tampar o buraco que está no seu peito. É impossível, tá? Então, assim, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como que é terrível conviver com alguém conviver com alguém quarta camada. Então, por exemplo, você trabalha com uma pessoa, você é o chefe dessa pessoa e você fala: fulano, esse relatório aqui, ó, ele não ficou tão bom assim, eu acho que você pode melhorar em alguns pontos e tal. O quarta camada, ele já leva pro lado pessoal. Ele já se sente ofendido. Como assim você não me reconhece? Como assim você não me valida? Sabe? É pessoal. Ele leva tudo para o pessoal. Então você pega e olha essas pessoas que estão nesses movimentos coletivistas. Pega essas pessoas que estão nesses movimentos lacradores. Ó. Ela é com cré. Todos quarta camada. Todas crianças querendo afeto. Todas crianças batendo o pezinho no chão, fazendo um escarcéu porque querem afeto. São pessoas completamente inseguras, tá? Então, sabe aquela pessoa que você esqueceu de mandar um feliz aniversário porque o seu dia estava corrido? Meu Deus do céu, é o fim do mundo. Por quê? Porque essa pessoa se acha mais importante do planeta Terra. Como é que você esqueceu o aniversário dela? Quarta camada. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai começando a valorizar coisas diferentes, porque a motivação muda e o sofrimento muda também, certo? Para você mudar de camada, você precisa mudar a sua motivação, ok? Vamos dar um exemplo com relação aos pais. Ai, os meus pais não me reconhecem, os meus pais não me amam, os meus pais não me valorizam, os meus pais não me validam. A partir do momento que você é adulto, por que você tá pedindo esse afeto dos seus pais? Se eles têm para dar, ótimo. Se não tem, você já é adulto. Não dá mais para continuar nesse modo infantil. Cresça. As pessoas da quarta camada, elas precisam crescer. Elas precisam ver que o mundo não gira ao redor delas. Elas têm que parar com essa autorreferência. Certo? Porque a partir do momento que você é adulto, você já está criado. Se seus pais fizeram o suficiente ou não, já foi. Já foi. Certo? É daqui pra frente. Para de olhar para trás. Para de ficar querendo catar migalha. Seja útil na vida. Que sua vida, a partir daí, vai começar a andar. Enquanto você não for útil, a sua vida não vai andar. Você só vai ser uma criança birrenta, se pá até catarrenta, batendo o pé no chão, querendo as coisas. Tá? Ou dentro de um casamento que, sei lá, o cara leva alguma coisa que não era o que a mulher queria, porque ela queria outra coisa, daí já fala que o cara não valoriza ela, é sempre o eu. É sempre o eu. Ou o marido que queria determinada coisa, a mulher não fez, ele acha ruim por conta disso. E não olha o que a pessoa fez por ele. Porque não era exatamente aquilo que ele queria, certo? E aí tudo leva como ofensa, porque ele gostaria daquela outra coisa para ele se sentir amado. A maioria das relações estão acabadas, desgastadas, porque as pessoas estão na quarta camada, porque as pessoas não amadureceram o suficiente. Para um relacionamento dar certo, assim, ser um relacionamento bom, saudável, lógico que vai ter treta, tá, gente? Porque quando tem convivência, sempre vai ter treta, isso é normal. Mas tretas de fácil resolução, certo? A gente precisaria estar na sétima camada.
que é a camada da doação, de servir o outro sem ficar pensando no próprio umbigo. Porque muitas vezes o casal ele tem um conflito e se eu falo, faça isso, eu não vou fazer, ele tem que fazer primeiro. Uai, por quê? Porque é uma competição que você não pode fazer primeiro? Não, é porque você se coloca numa posição de que você merece muito mais do que o outro. Quarta camada, certo? Então, Carol, já casei com quarta camada, o que eu faço? Os dois precisam entrar num processo de amadurecimento, mas ele não quer, entre você, seja exemplo, o exemplo arrasta. Só que aí ninguém quer começar, né? Porque eu vou fazer um sacrifício pro outro? Não, pro outro que você escolheu pra casar, né? Não. Tem que ser primeiro o outro pra mim, senão não vale. O quarta camada, ele é soberbo para um caramba. Tudo é ele, tudo é o umbigo dele. Entende? Vocês ficam presos nessa questão de tá certo, tá errado, ele fez, ele não fez, e ele fechou a cara e eu vou fechar também. Parem com isso. Parem de funcionar nesse modo reatividade, quarta camada. Vocês não vão conseguir nada com isso. Porque se vocês saírem de um relacionamento e cair o outro vai ser ruim também. E o outro vai ser ruim também. Porque seu umbigo sempre vai estar no meio de tudo e de todos. No serviço vai ser a mesma coisa. Então não fique esperando que o outro amadureça. Comece você. Você, não é o outro. Não fique cobrando o outro. Muito fácil, né? A gente viver apontando e cobrando o outro. Mas o fulano não fez. Ué, e você? Qual que é a parte que te cabe? Você só vai fazer a sua parte se ele fizer a parte dele? Para, cara. Tá? Quarta camada tem dificuldade de perceber. Tossi. O quarta camada tem dificuldade de perceber e assumir que está na quarta camada. Por quê? Porque é um vitimista, é um mimizento. Então a culpa é do mundo inteiro, menos minha. Menos minha. A minha culpa não, é do mundo todo, mas minha não, tá? Ele sempre age esperando recompensas afetivas, então vive cobrando atenção e elogios por tudo que faz. Então é aquela pessoa que faz já olhando e querendo reconhecimento. Ela não faz de coração, ela não faz porque ela quer servir, ela não faz por amor, ela faz para ter o reconhecimento, para ser validado, para ter a atenção, certo? Tem um destaque que chama flerte patológico. A maioria das mulheres de hoje em dia que estão se objetificando muito e flertando com todo mundo, elas vivem esse flerte patológico. São todas quartas camadas. Por quê? É flertando de um modo extremamente sexual, é mostrando as partes do corpo dentro de um biquíni numa posição frango assado, que elas recebem atenção, que elas recebem like. E essas migalhinhas é para tampar um pouquinho do rombo afetivo que tá no peito dessa mulherada. Qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Nenhuma, tá? Outra coisa que o quarta camada faz muito, ele usa os favores prestados como carta na manga para cobrar depois uma retribuição. Então eu até faço um favorzinho para você, mas depois você vai ter que me devolver. E cobra ainda, e cobra, e manipula para ter o que ele queria, certo? Para ter aquela tensão, aquela coisa presa, né? O quarta camada tem muita dificuldade de largar os vícios, porque os vícios é uma forma dele ter esse preenchimento afetivo, esse prazer imediato, tá? Então pessoas que vivem na balada, bebendo, beijando 48 bocas, igual a menina lá da farofa, é tudo quarta camada. É uma busca, como eu falei no primeiro tópico aqui, que as pessoas não percebem que elas estão, é uma busca, gente, desesperada para ser amado. Só que estão indo no caminho torto, porque muitas vezes nem sabem, nem tem esse tipo de conhecimento. Por isso que a gente precisa espalhar esse tipo de conhecimento.
Porque tem muita gente perdida e fazendo coisas absurdas para tentar ter um pouquinho de amor. Se você para pra olhar, é triste. É bem triste, sabe? Essas tentativas de se anestesiar, de buscar uma migalha de amor, sabe? Outro ponto também é que o quarta camada ele tem muito medo de desafios, por medo de fracassar, então ele nem tenta. E aí quando o outro tenta, ele acha ruim ainda, né, que o outro tá tentando. E aí ele se coloca como vítima. Aí ele sempre arruma uma desculpa pra ele ser sempre vítima. Resumindo, a vida de um quarta camada vai ser sempre cheia de problemas, sempre cheia de conflitos, ele sempre vai se vitimizar, ele sempre vai tomar tudo, absolutamente tudo como ofensa pessoal. A Adriana tá lá no Fases, tá lá nas aulas lá, tem até exercício pra isso. Pode parar. Se você não achou, eu acho pra você, mas tá tudo lá. Nas explicações, que a gente muda a motivação, tá tudo lá nos módulos, tá? Boa noite, boa noite. Então, dando uma pincelada aqui, como eu mudo de quarta camada pra quinta, porque eu preciso ir pra quinta pra depois pra sexta, né? Mudando a motivação, precisa mudar a motivação. E como que eu mudo a motivação? Aí você precisa entender passo a passo, desde a primeira camada, segunda camada, terceira e assim por diante. Adriana, o exercício de presença, o exercício de pretensão, tudo entra nessa conta aí pra tá saindo da quarta camada também, tá? Então tá tudo lá. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Um beijo, amanhã não vai ter live, tá? Porque é véspera amanhã já é coisa de ano novo, né? Véspera de ano novo. Adriana, comeu o cabelo. Se você não achar, você me avisa, tá? Essa semana ainda, até domingo, vai estar subindo mais um monte de aula. Mas tipo assim, um monte mesmo, tá? E eu tenho mais 5 ainda que eu quero fazer. Então qualquer coisa, se você não achar, você me avisa, beleza? Um beijo, um prazer estar aqui com vocês e é isso.